Bom dia, alunos do ensino médio. Hoje nós estaremos aqui dando início à nossa segunda aula, né? Aí com nossa unidade temática Atividade Física e Saúde com o Direito do Cidadão, né? Aula passada a gente fez um exercício, né? Atividade física versus exercício físico. Espero que todos tenham realizado essa atividade, né? Então, vamos lá dar início à nossa atividade de hoje, né? A nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje diz o seguinte: habilidade reconhecer a atividade física, né? Como uma necessidade social, né? Que é uma ferramenta de facilitadora da promoção, prevenção de doenças, né? E doação de hábitos saudáveis, né? Para que isso possa acontecer, nós devemos atuar como sujeito ativo na sociedade, reconhecendo a importância, né? E tipos de possibilidades para a prática da atividade física. Eu posso ou não ficar, né, só com atividades esportivas, né? Mas eu preciso adentrar e conhecer, né, por meios saudáveis a educação física, tá certo? Então vamos lá dar continuidade. Atividade física e saúde com direito do cidadão. O que significa isso para vocês? Observe essas imagens, né? Isso é muito relevante, né? Isso vocês sabem, quais os significados da atividade física na atualidade de hoje, né? Eu gostaria que vocês fizessem essa pergunta para vocês mesmos. Vocês sabem quais os significados da atividade física na realidade de hoje? Será que vocês sabem quais essas realidades? Vou querer saber, hein? A gente irá fazer uma aula pelo Zoom para a gente tirar todas essas nossas dúvidas, eu acho aí. Então, anotem essa pergunta aí. Você sabe quais os significados da atividade física na atualidade? Vou querer saber a resposta, hein? Bora lá. Continuando. Vamos refletir aqui comigo. Qual a relevância de estudar atividade física e saúde como um direito do cidadão? Olha essa pergunta que interessante aí para vocês, né? Qual o significado da atividade física na atualidade? Nós acabamos de fazer essa pergunta lá no slide 3. Será que vocês sabem a resposta? Bora lá. Existe uma relação entre educação física e atividade física? Nós já meio que começamos com essa atividade na nossa aula 1, não é? Atividade física ou exercício físico, qual a diferença? Qual o objetivo de estudo da nossa educação física? Olha só que interessante, né? Então, presta atenção. Será que a educação física é a mesma coisa que a atividade física? E será que a atividade física é a mesma coisa que exercício físico? Então, nós já começamos aí na primeira interrogação, né? Na verdade, se nós fôssemos analisar nas vertentes de movimentos, né? Seriam, pois
todas três têm movimentos, não é verdade? Tem ou não tem? Eu acho que tem, né? Pois é. Mas quando se vai conceituar, né, vai muito além que isso. Então, vamos realizar e definir cada um deles. Vamos lá. Olha aqui. Passando aqui para o quinto slide, a gente vai começar a definir o significado das atividades físicas, tá? Aqui a gente vai adentrar o significado de cada um deles. Então, vamos lá. Quando se fala de significado da atividade física, né, se pensa em um contexto amplo, né? Se pensa na atividade física do lazer, se pensa na atividade física, né, com fim de saúde, de qualidade de vida, se pensa na atividade que se faz para condicionamento, se pensa na atividade física por estética, né? Então, no nosso dia a dia, quando falamos de atividade física, né, podemos utilizar elas por várias formas, inclusive quando nós vamos ali em casa lavar uma louça, né? Quando eu vou varrer uma casa, quando eu vou lavar uma roupa, quando eu vou fazer as minhas atividades diárias de casa, né? Eu também estou fazendo ali uma atividade física. Então, a atividade física tem vários significados, tá certo? Agora, o que nós precisamos aprender? Qual o significado da atividade física quando eu penso em uma perspectiva de saúde? Quando eu penso em uma perspectiva de lazer? Quando eu penso em uma perspectiva de condicionamento físico? Quando eu penso em uma perspectiva em uma aula de educação física na escola? Então, nós podemos perceber que a atividade física não é a mesma coisa que educação física. Tá vendo aí? Mas tem um porém. Dentro da educação física, nós temos a atividade física. Olha que interessante aí, para vocês poderem entender todos esses significados da atividade física e a educação física. Tá certo? Então, vamos lá dar continuidade. Aqui no slide 6 diz o seguinte: quando eu falo de educação física, eu estou falando o quê? Uma área de estudo, uma área de formação. Então, o profissional que vai ministrar a aula, seja ele licenciado, tá? Observem essas imagens. Aqui o profissional licenciado é aquele profissional que ele ministra aula nas escolas, aqui na imagem abaixo, tá? Ou o profissional bacharel, que é aquele profissional que ministra aula lá nas academias, né? Observem essa outra imagem aqui no cantinho do vídeo, né? Ele tem que fazer o curso superior. Para quê? Para poder ministrar, seja o treinamento em academias ou as aulas de educação física na escola, como eu já falei para vocês. E essa formação, ela vai atender às demandas sociais referente às atividades físicas, nas suas diferentes manifestações. Eu estou falando e quero que vocês entendam que a educação física na escola, ela é um componente curricular que vai
possibilitar conhecimentos relacionados aos cuidados, né, com atividade física, para ter uma saúde e um condicionamento físico e um lazer. Quando se fala de educação física profissional que está atuando, aí se tem um outro sentido. Então, podemos dizer que educação física e atividade física são a mesma coisa. Isso que eu quero que vocês compreendam, tá certo? Como componente curricular, ele é obrigatório no ensino básico. E, professora, qual é esse ensino básico? O ensino básico, ele é do ensino fundamental ao ensino médio. Então, o que eu quero que vocês compreendam, que a educação física, ela é obrigatória do ensino menor ao ensino médio, tá? Do fundamental até vocês ao ensino médio, que vem lá do primeiro aninho até ao terceiro ano do ensino médio, tá certo? É isso que vocês precisam compreender, que a educação física é um componente que é obrigatório e que está presente no ensino básico, né? Que é fundamental e médio, tá certo? Ele é um componente obrigatório, então nós precisamos entender qual é a ciência, né? Qual é a essência que a educação física, né? Se ela é um componente obrigatório e me diz que temos que atender à demanda social em relação às atividades físicas, por que vamos ficar só com o futebol, né? Por que eu não posso adentrar ao grande leque que a educação física nos traz, né? Vocês precisam entender que a educação física como qualidade de vida, ela é muito ampla. Então, quanto aluno, eu preciso pegar esse leque que a educação física me traz. Tá certo, alunos? Então, vamos lá dar continuidade. Aqui no slide 7, ele diz o seguinte: educação física na escola para quê? Né? Será que é só para jogar bola? Ficou uma perguntinha aí para vocês. Será que para vocês jogarem o futebol de vocês não precisam aprender a chutar primeiro a bola? É bem interessante, né? Vocês precisam aprender que para chutar para chutar a bola, vocês precisam de toda aquela técnica, entendeu? Então, para me jogar o meu futebol na escola, eu preciso aprender a chutar a bola primeiro, tá? O que eu posso falar para vocês aqui? O jogador de futebol, quando ele corre para marcar o gol, ele precisa ter todo um conhecimento, toda uma estratégia para poder marcar o gol, né? Eu acredito que sim, pois ele não nasceu preparado, né? Ele aprendeu, e aprendeu aonde? Ele aprendeu ali, né? Primeiro aonde? Ele aprendeu primeiro nas aulas de educação física, né? Porque quando se fala de educação física, eu tenho que saber o que eu vou fazer, né? Eu tenho que saber para que eu vou fazer aquela aula, né? Eu tenho que saber o que vou fazer, eu tenho que ter um conceito da minha aula, eu tenho que saber o porquê eu vou fazer aquela aula, tá? É por isso que vocês podem prestar atenção que nessas imagens diz o seguinte: aula de educação física para quê? Eu tenho que saber o que eu vou fazer, para que eu vou fazer e como
eu vou fazer, como eu vou fazer essa aula, como eu vou me planejar essa aula, qual o conceito que eu vou trazer para os meus alunos dessa aula de educação física. Tá certo, alunos? Então, vamos lá, continuando. Trago para vocês aqui hoje uma reflexão. Prestem bem atenção o que eu vou falar agora, tá certo? O professor de educação física é, no âmbito da escola, o maior detentor do acervo de conhecimentos relacionados à saúde. Cabe-nos, neste momento, refletir sobre tal função e dimensão desta responsabilidade no que tange ao seu papel enquanto via de acesso à saúde e bem-estar. Tá certo? Agora eu pergunto para vocês. A atividade física para vocês é um custo ou um investimento? A atividade física para vocês tem que ser com orientação ou sem orientação? A atividade física para vocês tem que ser com saúde, com lazer ou apenas por estética, né? E a última pergunta diz o seguinte: quem pode me responder todas essas perguntas? Eu deixo todas essas perguntas para vocês e eu vou querer todas as respostas, tá? E na próxima aula eu estarei dando o gabarito para vocês, tá certo? Agora eu vou deixar para vocês aqui uma reflexão. Qual é o profissional da educação física que também é um profissional da saúde? Porque o profissional da educação física é um profissional da saúde, que está na escola e pode oferecer aos alunos essas orientações. O profissional de educação física, não é verdade? Nós, profissionais de educação física, nós também somos profissionais da área da saúde, tá certo? Então, alunos, é isso que eu quero que vocês entendam. Os profissionais da educação física, nós também somos profissionais da saúde, tá certo? Então, não percam as aulas de educação física. Não foquem só nos esportes. Quando eu, quanto profissional de educação física, estou aqui trazendo para vocês o conteúdo de qualidade de vida, estejam prestando atenção, busquem esse conhecimento, agarrem com toda a força de vontade que vocês estiverem, para que vocês possam ter uma qualidade de vida bem melhor a partir de hoje, tá certo? Reflitam em tudo isso que eu já disse para vocês até aqui. Vamos lá, continuando. Dentro da educação física podemos ter. O que nós podemos ter dentro da educação física? Conhecimento das capacidades físicas e motoras, conhecimentos e vivências das diferentes formas de manifestações da atividade física, desenvolvimento de senso crítico, né? Prevenção, promoção da saúde e hábitos saudáveis, olha aí, né? Conhecimento sobre o corpo e padrões estéticos presentes na sociedade, autonomia, a prática do esporte e atividade física. Então, vamos continuar com a nossa reflexão. Acompanhe aqui comigo. Esses conhecimentos das capacidades físicas e motoras vão ser importantes. Para quê? Para que, alunos, eles vão ser importantes? Para que nós possamos praticar um esporte, um exercício, né? Ele pode evoluir de várias formas, né? Percebam aí que a competência e habilidades do conteúdo, que quando eu posso ter esse conhecimento e eu
e eu passo a entender a importância desse conhecimento, eu consigo terminar meu ensino médio com outra visão, tá? É com essa visão que eu quero que vocês terminem o ensino médio de vocês. Eu quero que vocês terminem o ensino médio de vocês com outra visão, porque eu quero que vocês terminem o ensino médio de vocês com outra visão da educação física, tá certo? Então, continue. Do que a educação física, ou seja, eu possa ter um conhecimento mais completo da educação física. Então, é isso que eu quero que vocês compreendam, que nós não podemos nos limitar só à prática esportiva, tá certo? Então, vamos lá. Aqui no slide 10 diz o seguinte: quando eu falo de educar o corpo em forma integral, então é uma educação do corpo que vai ser o quê? Integral. Ele vai me preparar não só para uma prática na escola, mas também para a vida. Olha aqui o aluno pensativo, né? De forma integral, né? E essa educação é através do quê? É através do movimento. Observe a imagem. O meu corpo se movimentando, entendeu? Então, essa educação é através do movimento. Então, quando se fala de educação física e a educação do corpo através do movimento, você vai ensinar o seu corpo no sentido de quais são os conhecimentos, quais os hábitos saudáveis, como ter uma prática de atividade física, né? E quais as capacidades físicas que você vai desenvolver, né? Capacidades físicas de forças, flexibilidade, aptidão física, né? Você também terá o condicionamento cardiorrespiratório, que o seu corpo irá necessitar para realizar uma série de atividades e que a falta dessas capacidades vai reagir na vida dele. Entenderam, alunos? Então, seu déficit de conhecimentos em educação física pode refletir na qualidade de vida do seu corpo, pois você poderá ser um adulto aí com diversas delimitações, tá? Delimitações de flexibilidades, você pode ter uma delimitações de força, você pode ter um problema postural, né, por falta de conhecimento, né? Para que você pudesse buscar medidas preventivas, então vejam bem a importância, né? Eu posso ficar só com esporte? Claro que não, né? Se eu sei que a educação física pode me trazer medidas preventivas para que eu seja um adulto, né? Para que eu seja um adulto, que eu possa ter mais flexibilidade, para que eu possa ser um adulto que eu tenha mais força, para que eu seja um adulto que eu não venha ter problemas posturais, então eu preciso ouvir o meu professor de educação física para que eu possa vir ter uma qualidade de vida bem melhor na minha vida adulta. Tá certo, alunos? Então vamos lá dar continuidade na nossa aula. Atividade física ou educação física? Quando eu falo de atividade física ou educação física, eu posso pensar em um conjunto de atividades físicas e desportivas, não é verdade? Eu estou fazendo a relação aí que a educação física, a disciplina,
área de estudo, área de formação na escola, ela vai estudar o quê? O corpo em movimento, tá? Então, o objetivo de estudo dela aí é o corpo em movimento. Como que esse corpo se movimenta na escola? Lembrando que nós não iremos só trabalhar a prática pela prática, tá certo? Para nós podermos entender como esse corpo se movimenta, eu preciso aprender o que, alunos? O conceito, não é verdade? Aí sim eu poderei ir para a prática, né? Mas antes de ir para a prática, eu necessito, em primeiro, aprender o conceito da minha prática, não é verdade? Porque mudança de hábito só muda quem quer, certo? Você só vai mudar sua vida se você quiser. Quando você começa a entender que tudo isso que eu falei é importante, porque a mudança de hábito é muito individual, eu, professora, posso te orientar. Eu tenho esse compromisso e o dever de fazer com que vocês tenham uma qualidade de vida mais saudável, né? É muito legal aí que vocês vão ter essa oportunidade, né? Como que eu posso ter essa oportunidade? Qual é o conjunto de atividades físicas desportivas que eu tenho dentro da escola para oferecer para vocês? Né? É o esporte? É com a corrida, né? Que eu tenho dentro da escola, é com o vôlei, é com o futsal, é com o ciclismo, que também são atividades desportivas, né? A educação física é o corpo em movimento. Tá certo, alunos? Então, vamos lá dar continuidade aqui. Atividade física no jogo escola. Dentro da atividade física, nós também temos um leque voltado para os jogos escolares, né? Que são aqueles jogos internos que acontecem todos os anos aí na nossa escola. Aula que vem nós vamos adentrar mais um pouquinho a respeito desses jogos escolares, tá certo? Atividade física nos Jogos Olímpicos. O que isso quer dizer com qualidade de vida, professor? Eu também tenho aqui atividades nos Jogos Olímpicos, né? Aqui é um pouquinho mais além. Por quê? Porque são atividades esportivas, são atividades que eles chegaram até aqui, eles tiveram, para eles chegarem até aqui onde eles chegaram, né? Eles precisaram de todo um preparo, né? Mas também, né, para eles chegarem até aqui, eles tiveram o quê? Eles tiveram a aula de educação física na base. E qual é a base? É o fundamental ao ensino médio, quando eu já falei para vocês lá atrás, né? Por quê? Porque foi a base que estimulou, né, eles a ter o prazer pela atividade física. Porque quando eu falo para vocês que a importância da educação física, né, que ela também pode nos estimular a ser um grande jogador, né, a ser um esportista, a educação física pode nos trazer esse grande benefício de me estimular, né, ao esporte. O que vocês precisam entender é que as aulas de educação física são aquelas aulas formativas e informativas, ou seja, eu informo o estudante das inúmeras possibilidades que as aulas têm, né?
as inúmeras importâncias, as informações, o leque de informações que as aulas de educação física têm para informar aquele aluno a importância de quê? De que a aula de educação física ela tem o vôlei quanto esporte, que ele pode ser um jogador de vôlei. A aula de educação tem um jogador de basquete, um jogador de futebol, um jogador de tênis. Então, a aula de educação física tem um leque de esportes para vocês, que vocês podem ser um grande jogador no futuro, basta você querer. Então, a aula de educação física é um leque de informações também para vocês, tá certo? Atividade física na academia. Nós temos atividades físicas que é uma opção, né? Geralmente era mais frequentada pelas meninas, né? Gostavam dessa área de academia. Agora também está bem frequentada pelos homens, né? Principalmente os jovens, né, que gostam aí de ficar com a aparência mais hipertrofiadas, né? Ou seja, está com os músculos bem definidos. Alguns falam aí bombadão, tá? Mas o conceito correto de falar essa palavra bombadão é hipertrofiado ou está com os músculos bem definidos, tá certo? Mas será que é só isso que nós precisamos ter um corpo bonito perante a sociedade? Será que é só isso que é a saúde ideal? Mas a prática na academia também é uma opção, tá certo, pessoal? Então vejam só, nós temos nossas aulas de educação física, nós aprendemos as diferentes possibilidades, mas na nossa vida adulta ou no nosso lazer, nós escolhemos um tipo de atividades, tá? Que mais nos identificamos. Aí, sim, o que você gosta, o que você se identifica na escola, você tem que ter a curiosidade de vivenciar tudo. Por quê? Como você vai dizer eu não gosto dessa atividade se você nem vivenciou, tá? Você precisa vivenciar para que você possa dizer: ah, realmente eu não me identifico com essa atividade, mas com a outra. Então, hoje eu não quero mais nenhum de vocês, tá? Aí dizendo, sem realizar as aulas práticas de educação física, sem antes praticá-las, tá? Somente depois que vocês praticar, aí sim, ah, professora, eu não me identifiquei com essa atividade, tá? Então eu vou ficar aqui no meu canto, vou participar, mas eu não gosto muito, mas eu vou participar, tá certo? A não ser aqueles alunos que apresentem alguma recomendação médica, mediante o laudo médico, né? Nesse caso, tem como, mas os demais, sem desculpas, tá certo, pessoal? Vamos dar continuidade aqui. Atividade física no lazer. É o momento que eu tenho de escolher o que realmente eu vou fazer. O nome diz lazer. Se você gosta do futebol, você vai praticar futebol. Se você gosta de ginástica, vai ser a ginástica. Se você gosta de bicicleta, você vai lá andar com essa bicicleta, né? É o seu momento, é o que eu preciso diferenciar que é a atividade física que eu tenho na aula de educação física, tá? Que atividade física que nós temos no lazer e qual atividade eu vou incluir no meu dia a dia. É isso que precisamos deixar bem claro e não confundir, tá? Em ficar limitado ali, tá certo? É essa a diferença que eu quero que vocês entendam, tá? Vamos lá. Atividade física versus exercício físico. Quando eu falo de atividade física,
e de atividade física e educação física, de exercício físico, pode ser realizada, né, com o objetivo de melhorar a minha aptidão física. Qual o exemplo, professora? Quando eu realizo a atividade de lazer, eu penso que tenho que fazer essa atividade 3 vezes aí por semana, né? Eu preciso fazer com intensidade moderada, né? Eu tenho que fazer pelo menos 30 minutos para melhorar minha aptidão física. Se não vou emagrecer, se não vou o quê? Não vou adquirir força. Será que você pensa nisso no seu lazer? Não, né? Se não nós fôssemos pensar, eu não ia me divertir, não é verdade? Então, nesse momento, essa atividade não está com o intuito de melhorar a sua aptidão física, tá? Então, nessa situação, ela não é um exercício. Compreenderam agora? Além disso, a atividade física não necessariamente precisa de um profissional para orientar. A atividade física, preste bem atenção. A atividade física não necessariamente precisa de um profissional para orientar a atividade física, tá? Porque se vou estar lá na minha casa, varrendo a casa, o profissional de educação física vai estar lá me orientando a varrer a minha casa? É uma atividade física. Não, né? Mas quando vai fazer exercício físico, você precisa de um profissional de educação física? Pois o profissional de educação física que irá orientar quanto à frequência ideal para aquele exercício, a duração daquele exercício, a intensidade daquele exercício, tá certo? Então, professora, atividade física é qualquer movimento corporal que nós temos um gasto de energia que possa ir na casa de um amigo, na rua ou fazer um deslocamento de um lugar, não é verdade? E o exercício físico são atividades que eu tenho o quê, pessoal? Que eu tenho um desgaste de energia, que eu tenho esse movimento corporal, mais um movimento planejado, né? Não é realizado de qualquer jeito. Não é de um profissional para me orientar em cada movimento. É orientado, planejado, é estruturado. Ele tem frequência, ele tem uma duração, ele tem uma intensidade, tá certo? Entenderam agora a diferença entre a atividade física e o exercício físico? A atividade física são as minhas atividades diárias, a atividade onde eu vou ali no supermercado, aonde eu vou varrer uma casa, aonde eu vou na casa de um amigo, aonde eu vou lavar uma louça. Exercício físico é quando um profissional de educação física, ele monta uma atividade física orientada para mim realizar com frequência, com movimento planejado. Então, é essa a diferença que eu quero que vocês entendam entre atividade física e exercício físico, tá certo? Hoje nós iremos ficar por aqui, tá? Na nossa próxima aula nós iremos dar continuidade, tá? Para que nós não façamos uma aula muito extensa, para que vocês possam ir entendendo aos poucos a nossa diferença entre atividade física, entre exercício físico, entre essa qualidade de vida, tá? Entre essa promoção e qualidade de vida, que é o que
é o nosso foco nesse momento, agora que nós estamos necessitados nesse momento de pandemia. Tá certo, alunos? Então, hoje nós iremos ficar por aqui, tá? Beijos, preste bem atenção na aula. Se não entenderam, me chame no PV, assistam mais uma vez a aula, quantas vezes forem necessários, tá? Beijos e abraços e boa aula!